você é nas redes sociais e o que isso tem a ver com a sua carreira? Nesse episódio, descubra como recrutadores investigam rastros digitais e veja como construir uma boa reputação na internet. Primeira jornada. Salve, salve, eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. A forma como cada um se comporta nas redes sociais diz muito sobre quem a gente é fora do universo digital. Isso importa muito para as empresas e recrutadores. Para entender como seus perfis digitais podem ajudar ou atrapalhar a sua carreira, hoje a gente conversa com a Lígia Oliveira, professora da SPM, especialista em carreira e head de Employer Branding da Companhia de Talentos, e o Danilo Torini, professor e gerente de tecnologias de ensino e aprendizagem da SPM. Sejam muito bem-vindos à Primeira Jornada, mais uma vez, Lígia e Danilo. Gente. Obrigada, Zá, pelo convite. Prazer estar aqui com você e o Danilo. Obrigado, Zá. É sempre uma alegria estar aqui conversando sobre assuntos tão interessantes e um prazer estar com você, com a Lígia e com quem está nos ouvindo também, queridas. É um programa cheio de gente maravilhosa, que sabe muito do que está falando, então vamos falar agora. Primeira pergunta é sobre um termo que a gente precisa entender para começar a falar sobre esse assunto, né? Pegada digital. Gente, o que é isso? Como que essa pegada digital pode influenciar a vida profissional? Zá, pegada digital é um termo muito novo, bem recente, mas muito interessante, que nada mais é do que o rastro de informações que a gente acaba deixando quando a gente usa a internet. E esse rastro, ele pode ser ativo, consciente, quando a gente vai lá, por exemplo, publica algo em rede social, comenta, dá algum like, faz alguma pesquisa, mas ele também pode ser algo passivo, algo de que a gente nem tem muita consciência. Então, por exemplo, a gente está visitando um site e de repente aparece aquele aviso de cookies, né, de coleta de cookies. Aquilo é uma maneira de coletar informações sobre o nosso uso, sobre o nosso perfil, e muitas vezes a gente nem se atenta àquelas letrinhas miudinhas, né? A gente quer mais aceitar aquilo e se livrar daquele pop-up, então a gente está de alguma maneira deixando o rastro sobre o que a gente está usando, sobre o nosso comportamento na rede. E aí, você perguntou, né, que impacto isso pode ter na vida profissional? Pode ter um impacto bastante significativo, seja na reputação, na nossa reputação, a gente vai falar bastante disso, né, Lígia? Quanto também em oportunidades que eventualmente podem aparecer, dependendo ali de como que a gente se comporta, de que informações que a gente acaba deixando na internet. Danilo, achei muito bacana o que você trouxe, principalmente pensando nas gerações mais jovens, né, como geração Z, Alfa, essas pessoas que são nativas digitais e estão o tempo inteiro, né, conectadas ali nas redes sociais. Isso acaba se tornando uma extensão visível da sua identidade, né? Então, quem sou eu profissionalmente, inclusive? Porque através das redes sociais as pessoas se posicionam, falam sobre no que acreditam, né, quais são seus valores. Então, acaba sendo um jeito, sim, de impactar e causar alguma impressão quando a gente fala de reputação, como você mencionou aqui. Eu tenho uma experiência pessoal, Zá, só comentando um pouquinho, que é bem interessante, que é pré-redes sociais, para a gente ver que como essa pegada, ela não é de agora, claro que isso se intensifica, né, com as redes sociais. Quando eu tinha acho que uns 15 anos, faz tempo já, eu respondi, sabe aquelas cartas de leitores, né, e-mails de leitores de uma revista, e eu me lembro que depois de mais de 20 anos que eu fiz aquele comentário, ainda estava lá o meu comentário na internet quando você buscava o meu nome. Ainda bem que eu me orgulho daquele comentário, né? É verdade. Quando a gente publica algo, né, a gente pode ter mudado de opinião, né? Então, claro. Um ponto interessante que a gente vai conversar aqui é opiniões antigas, mesmo que desatualizadas, ou comportamentos antigos podem acabar impactando ainda hoje a nossa imagem na internet, né? Porque é muito difícil o que é publicado sumir totalmente. Eu acho muito legal vocês falarem sobre isso, porque a gente está falando aqui com um público exatamente como a Lígia fala, né? Eles são nativos. Nativos o quê, Lígia, que você fala? Nativos digitais. Esse é um termo que eu adoro. E realmente entender o quanto a gente existe dentro desse espectro digital
e o quanto a gente se posiciona, né? O quanto a gente deixa memórias e rastros. E, obviamente, se você tem um posicionamento, acho que é importante todo mundo ter. A gente fala tanto aqui sobre visão crítica, opinião. É importante a gente ter, mas é também interessante saber que isso vai ser considerado, né, gente? Vocês têm essa informação para passar pra gente? Os recrutadores, eles estão investigando mesmo? Eles estão lá caçando as coisas para além do LinkedIn? Tem alguma outra plataforma ou rede que também está sendo olhada? Ai, Zá, isso dá pano pra manga, viu? Mas vamos lá. Olha, tem de tudo nesse mercado de trabalho, viu? Infelizmente, eu acredito e percebo que tem, sim, empresas que acabam adotando essa prática, mas eu percebo que é um movimento cada vez mais focado na figura da pessoa gestora, assim, da vaga. E aí não é algo ruim, é algo mais relacionado com a necessidade humana, né, que a gente tem, aquela curiosidade para conhecer melhor as pessoas, né, para entender melhor sobre os perfis. Então, dentro dos processos seletivos, e quando está naquela última instância, que é a conexão da pessoa candidata com a pessoa gestora, ou seja, a pessoa que tem a vaga, aí eu acho que é algo até importante em algum momento, e principalmente dependendo do tipo da vaga. Então, se eu vou contratar alguém para ser uma pessoa que vai atuar com comunicação, com redes sociais, com marketing, com o posicionamento da empresa de alguma forma, é muito importante eu entender como aquela própria pessoa está se posicionando. Ou eu mesma aqui, nas vagas que eu acabo promovendo, né, para as quais eu acabo contratando, Zá e Danilo, eu olho, sim, principalmente o LinkedIn. O LinkedIn acaba sendo uma fonte importante desse tipo de insumo, né? Sobre o posicionamento da pessoa. Ali ela revela um pouco sobre como ela se relaciona com as marcas, como ela se relaciona entre pares, com líderes, né? Então, isso é muito importante. Só que eu acho que aonde não é bacana, que é o contraponto, quando as empresas fazem isso de uma maneira indiscriminada, quando passam a rotular as pessoas. Então, considera que uma foto, que é aquele post, quando eu falo foto, é expressão verbal. Não é o filme, né, da pessoa inteira. Então, isso não pode acabar impactando negativamente no processo seletivo, né? Uma opinião pontual, ou mesmo por um assunto mais trivial. Agora, tudo depende, né, do momento do processo seletivo, o tipo da vaga. Então, tem de tudo. Tem quem rotule, tem quem use como um complemento para conhecer mais a pessoa ali de uma forma antecipada, que eu acho que é o caminho mais próximo do saudável, né, Danilo? O que você acha? Exatamente, Lígia. Tem um ponto, Zá, que eu acho fundamental. Claro que o LinkedIn, por ser uma rede social corporativa, ela é muito utilizada. Então, tem pesquisas que mostram que mais de 90% dos recrutadores, dependendo ali da vaga, dependendo do processo seletivo, acabam mesmo consultando o LinkedIn, seja para selecionar ou seja para buscar candidatos também, fazer uma busca ativa, né, Lígia? Mas queria trazer um ponto que a Lígia comentou, que é justamente essa pesquisa, eventualmente até sobre o comportamento ali do candidato. Por que isso tem crescido, né? Primeiro, para ver ali, eventualmente, uma consistência entre discurso e prática, confirmar algumas informações daquele candidato ou daquele profissional, mas as empresas hoje estão muito preocupadas também com possíveis sinais de risco, né, para a reputação da empresa também. Então, poxa vida, claro que a gente tem que ter liberdade para, né, para se expressar, até para se posicionar, isso é desejável, né, numa democracia, mas existem formas para isso. Então, as empresas hoje, como tudo está na rede social, tudo está na internet, as empresas também querem dar uma olhadinha para ver como é que a gente está fazendo isso. Se a gente está ali, por exemplo, se envolvendo em muitas polêmicas, se a gente está atacando outras pessoas, eventualmente até usando palavras que são inadequadas para o ambiente corporativo, que possam trazer algum prejuízo para a imagem daquela empresa, né? A gente viu recentemente, não sei se vocês se lembram, de um show do Coldplay, né? De uma situação... Gente! Babado, Danilo! Babado! Eles estavam num momento de vida pessoal, mas aquilo acabou impactando muito a imagem da empresa. Até porque eram 2 líderes daquela empresa. Então, hoje, infelizmente, essas coisas acabam não se dissociando tanto. A gente
sempre defende, né, Lígia, precisa haver uma separação entre a vida pessoal e a vida profissional, mas às vezes isso transborda dependendo do comportamento que a gente acaba tendo, né, nas redes sociais, na vida em geral, mas as redes sociais acabam sendo um reflexo disso. As bordas são muito cinzas, né? Tem esse ponto das bordas estarem muito cinzas, e uma vez que você tem um perfil numa rede social que é aberto, você deu margem para qualquer pessoa fazer qualquer juízo de valor a seu respeito. Também tem que ser considerado isso aqui. Então, cada escolha, uma renúncia. Eu acho super importante isso que vocês estão trazendo no sentido de pensar que a gente tem que ter consciência. Consciência de que, assim, como você falou, Lígia, é uma escolha sua se posicionar, que é super válido, né? A gente precisa saber quem a gente é nesse mundo e saber como pisar nesse mundo, mas saber que ter consciência de que isso pode sim ser utilizado de formas diferentes, com julgamentos diferentes, né? Acho que é importante isso, mas pensando assim nesses julgamentos que a gente está falando, desses recrutadores, dessas empresas que estão olhando aí para tudo. Que tipo de conteúdo vocês podem aqui trazer de exemplo para a gente, de comportamento que prejudicam essa imagem profissional? Vocês deram uns exemplos, né? De repente de discussões mais acaloradas, onde você usa termos que são, né, violentos, ou enfim. O que mais que a gente pode pensar? Eu acho que essa borda cinza, né, entre o pessoal e o profissional requer mesmo mais atenção. Eu acho que tem alguns tipos de conteúdo e comportamentos que, de uma certa forma, acabam consistentemente formatando a maneira com que a pessoa é percebida e podem ser, sim, problemáticos, né, quando a gente pensa em recrutamento e seleção. Então, conteúdos que sejam extremistas ou discriminatórios de qualquer forma, isso tem um peso importante, porque as empresas estão cada vez mais fazendo o movimento de ter diversidade, né, de serem inclusivas. Então, ainda bem, né, gente? Ainda bem. Exatamente. Que isso é um problema. Exatamente. Nessas horas é muito bom ser brasileira, né? Ver as empresas ainda fazendo um esforço de manter isso, né, vivo. Então, eu falo de toda forma aqui, né, de extremismo ou discriminação racial, de gênero, de orientação sexual, religioso, enfim, diversidade funcional, qualquer tipo de discurso de ódio, o excesso de exposição em situações mais delicadas. Então, tudo que é muito, muito privado. Eu me lembro de uma influenciadora, gente, não é, na época da pandemia, ela postou stories, né, em casa, numa festança, e aí as pessoas em isolamento, ela foi metralhada naquela altura do campeonato, né? Então, isso também é o tipo de situação que pode ser evitada, fazendo o paralelo para o mundo sem pandemia, momentos em que você está em altíssima descontração, fazendo consumo de álcool, né? Enfim, em algo que você não quer comunicar para a audiência que está ali naquela rede social, você tem que se blindar, né? Tem recursos para isso, né? Seu Instagram tem o recurso de melhores amigos, nem todo mundo vai ver, só quem você escolhe vai ver. Críticas também que sejam indiscriminadas, né? Críticas públicas, críticas a empregadores anteriores, né? Então, assim, tem sempre aquele ditado, né? Aquela frase do Freud, quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo, né? Então, assim, toda vez que vem uma crítica desenfreada a algo, alguém, alguma instituição, isso também pode ser visto com aquela lente mais depreciativa, vamos dizer assim. Conteúdo enganoso, que induz as pessoas ao erro, falta de respeito, linguagem inapropriada, divulgação de informações que sejam confidenciais de empresas, de pessoas. É uma lista muito grande, né? Então, de novo, a cada vez que você escolhe fazer um movimento, você abre mão do controle sobre aquilo, né? Assim, você escolheu dividir algo, então vai lidar com o que vier a partir dessa exposição. Sim. Tem um ponto fundamental que a Lígia comentou, que eu queria só reforçar, que essa questão da incoerência, das contradições. Por quê? É claro que nós temos as nossas incoerências, contradições, eu posso mudar de opinião, não é isso que acaba pegando quando os empregadores estão vendo, né? Mas além desses pontos que a Lígia comentou, até de segurança, poxa, se eu estou divulgando informações confidenciais da minha empresa, isso é delicado, mas de alguma maneira é ver o quanto que o meu discurso, o meu comportamento nas redes sociais ou na internet acaba eventualmente levantando dúvidas sobre questões éticas, sobre questões de integridade, né? Então, se eu estou lá, faço um comentário pejorativo sobre algo, ou dou a entender que a corrupção pode ser algo positivo, ou que vale tudo ali para conseguir alguma coisa, alguém está olhando e fala, poxa vida, esse aqui já está me dando margem para, de alguma maneira, achar que ele pode ser um risco para a minha empresa, para a minha organização,
ou até para a vida em sociedade. Ainda ontem eu estava vendo um caso também de um rapaz que cometeu um crime ao volante ali, né? Estava alcoolizado e tinha N postagens dele segurando, tomando bebidas alcoólicas, enfim. Então, assim, isso já vai compondo o seu perfil de alguma maneira, né? Ali a polícia não teve dúvidas de que, de fato, ele fazia uso excessivo de álcool mais de uma vez. Aquilo não tinha sido algo pontual. Eu acho que até ali já trouxe esse termo da coisa consistente, né? Assim, às vezes você tem, sei lá, uma postagem que você estava num dia feliz, específico, e acho que assim, as pessoas também têm que ser pessoas, né? Humanas. Eu acho que isso até para os recrutadores pode ser uma coisa interessante também de ver espontaneidade, relações interpessoais, mas realmente se for uma coisa que, como o Danilo falou, de um discurso que não condiz com uma atitude que é constante, realmente é informação, né, gente? Tem uma discussão até recente sobre, é legal ficar postando coisas pessoais no LinkedIn, já que o LinkedIn é uma rede social corporativa. Não há nenhum problema nisso, desde que a gente esteja ali dentro daqueles limites que a gente está comentando. Então é até interessante você comentar sobre algum aprendizado que você teve, que seja um aprendizado na sua vida, né, pessoal, desde que, claro, você não esteja se expondo o outro de uma maneira inadequada. Então, as empresas valorizam isso, né, Lígia? Valorizam a espontaneidade, valorizam a autenticidade, mas, claro, né, bom senso é importante, a gente precisa saber ali quais são os limites e para quem a gente está comunicando aquilo. Exatamente. Bom, gente, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Tô de volta conversando sobre redes sociais e mercado de trabalho com a Lígia Oliveira e o Danilo Torini. Gente, a gente falou muito sobre o que se mostra, o que se pensa. Agora vamos pensar no lado prático, né? O que a gente faz para equilibrar essa nossa vivência do dia a dia, pessoal, e o lado profissional nas redes sociais? Como é que a gente consegue se blindar ou se proteger um pouquinho aí? Vou começar falando, Lígia, aqui de questões que são mais técnicas até, né, mais práticas também, ligado ao mundo digital. A gente precisa se preocupar muito com essa questão da segurança, de como que a gente está expondo as informações, né, sejam nas redes sociais ou seja na internet em geral. Eu estava comentando sobre os cookies, né, sobre aqueles registros que são feitos quando a gente acessa um site e muitas vezes a gente se descuida. E aí passa a ser uma questão também de segurança. Poxa, eu deixo vazar ali alguma senha, não cuido da questão da segurança e aí, eventualmente, isso pode me trazer problemas profissionais. Então, vazo uma informação. Ainda essa semana um colega me acionou dizendo, poxa, acessei um site que era um site tranquilo, assim, e aí, por algum motivo, o site teve senhas vazadas, e aí acabou ele tendo que trocar senhas na empresa, pedindo para os colegas tomarem cuidado com o que está sendo postado, né? Olha, se você sentir que minhas redes sociais têm alguma coisa estranha, me avisa. Então, veja, esse comportamento seguro de você tomar cuidado quando está utilizando principalmente dispositivos em locais públicos, né, ou na empresa, também acaba sendo importante. E o comportamento na rede social, eu acho que a gente construir uma presença digital positiva, intencional, é muito importante. Então, como é que você quer ser percebido? Seja pelo mercado, seja pelos colegas. Quais são os seus objetivos e como é que você vai direcionar, por exemplo, as suas postagens, aquilo que você curte, para reforçar esse posicionamento que você quer trazer? Essa é uma preocupação legítima e importante. Que recado, que mensagem eu estou querendo passar e quero que o mundo veja? Exatamente. E nesse mundo meio híbrido, assim, boa parte das nossas conexões, a gente acaba nem conhecendo pessoalmente, né? Então, assim, nessa linha do que o Danilo acabou de falar, né, que imagem eu quero transmitir, sobretudo para quem ainda nem me conheceu, não teve a oportunidade de tomar um café comigo. E aí eu acho que, para além disso, acho que a gente também pode fazer o exercício de cuidar da nossa marca pessoal, né? Definindo o propósito de cada rede. Então, o LinkedIn, gente, não é para ser uma réplica, né, do Instagram, do Facebook, né? Não é para ser um repositório de lamentações, é para ser um lugar de troca profissional, ali, colaborativo, né? Seu Instagram sim, mais pessoal, mas não vou repetir sobre tudo que o Danilo falou aqui. Eu acho que, para somar, talvez,
configurar a privacidade de uma maneira mais inteligente, né, em cada rede social. Então já existem novos recursos e aí de tempos em tempos tem um recurso novo para você configurar e restringir ainda mais acesso aos seus dados pessoais, a quem pode acessar cada tipo de postagem ali. Então acho que olhar para isso também ajuda. E sempre fazer essa reflexão, né, de antes de postar, pensar, né, como se fosse um pequeno teste de reputação. Esse tipo de conteúdo eu ficaria confortável de que um pretendente meu veja, de que um futuro gestor meu veja, né? Então, tudo bem mesmo eu postar esse tipo de coisa? Isso vai reforçar o tipo de imagem que eu quero transmitir e ir mostrando a personalidade ali com inteligência, com autenticidade, né? Cuidar desse todo. Acho que é isso, somando com o Danilo aqui. E além de postar, né, Lígia, exato, também como é que eu interajo, né, com essas publicações dos outros. Então, às vezes eu falo, não postei, mas eventualmente fiz um comentário ali, aquele comentário também tá público. Olha o rastro. Né? Mas aí quando a gente está montando a nossa rede, né, é isso que a Lígia falou. Se é uma rede mais pessoal, com quem que eu vou interagir ali? Se é uma rede mais profissional, poxa, é legal. Eu segui também pessoas que produzem coisas interessantes, que postam coisas interessantes, eu interagi com aquilo. Então, desde colegas, professores, profissionais daquele setor que eu me interesso ou que eu já faço parte dele, né? Então, eventualmente, até participar ativamente de discussões, mas de forma construtiva, porque isso também vai trazendo rastro positivo. Quando fizerem alguma busca sobre mim, tá lá um comentário inteligente, um comentário interessante sobre aquele tema que alguém pode olhar e falar, nossa, que pessoa interessante, né? Achei legal, vou convidar para conhecer melhor, ou vou convidar para um café, então isso também é interessante. Legal. Eu acho super importante a gente pensar, como vocês falaram, pensa como a gente caminha no mundo se ele não fosse digital. Antes, ali na época dos maias, né? Quando a gente que era novinho. Cada lugar é um lugar, né? E a gente não vai deixar de ser quem a gente é, que eu acho tão importante a gente ter a nossa individualidade. Mas a gente se porta diferente num jantar de família, numa festa com os amigos, num evento profissional. Então, assim, é isso mesmo que vocês estão falando, né? Cada rede tem o seu viés, o seu olhar. E eu acho que é interessante e legal pensar também nessa coisa. Cada post que a gente fizer, pensar, tá, quem que vai olhar isso aqui e qual o objetivo que eu quero atingir, né? Que às vezes é um objetivo direcionado, às vezes é uma coisa para eu entender bem isso. É realmente pensar antes, né, de fazer a coisa mecânica. Quando a gente fala de avaliação comportamental, a gente chama isso de leitura de cenário, que é o antigo da minha época, Simancol, né? Então, assim, vamos ler o cenário, quem está aqui, quem pode ser impactado, como as pessoas podem interpretar, porque o que eu falo é uma coisa, mas as interpretações podem ser muitas, né? Então, é essa questão de leitura de cenário. Eu falo aqui para o meu time que a gente pode falar tudo para praticamente qualquer pessoa. Depende o tom, a forma e a intenção. Isso também vale para as redes sociais e para a nossa carreira, né? Com certeza. Tem uma sugestão que eu sempre dou também para os estudantes, né? Quando você está em dúvida se aquele comentário eventualmente é adequado ou vai repercutir positivamente, já é um sinal. Se você tem dúvida, aquilo já é um sinal para você pensar duas vezes. Então, uma dica que a Lígia deu, eventualmente eu posso colocar uma postagem padrão, né? Então, uma configuração padrão para aquela postagem ser para poucas pessoas. Se eu vi que teve uma boa reação, que foi, né, bem recebido, aí eventualmente eu posso deixá-la publicamente. Mas lembrando, quando a gente posta algo que você faz um estrago, mesmo depois que você apague, sempre tem alguém que pode ter tirado aquele print. Aquele print maroto. Exato. Vai. E permanecido agora para a eternidade, né, digital. Aquele print do qual você se arrependeu, aquela postagem da qual você se arrependeu. Então, é importante. Se você tem dúvida, é melhor não postar, mas eventualmente restringir, como a Lígia colocou. Eu, por exemplo, eu adoro postar tudo que eu faço em termos de participação, seja nos podcasts ou em algumas atividades, eu coloco também nas redes sociais. Sim. Em base que eu adoro que minha família, meus familiares, amigos vejam, né? Mas é isso, né? Tem ambientes para tudo. Se eu tô lá torcendo para um time de futebol e eu me exalto muito, eventualmente eu sei que eu faço alguns comentários que não são muito legais, aí eu já acho que não é interessante você deixar esse comentário público, né? Boa. Isso é muito interessante, a gente pensar que a gente é muita coisa, né? A gente é muita coisa. Eu acho que cada coisa tem o seu lugar, o seu espaço. E acho que até uma coisa que pode ser legal também é antes, como o Danilo falou, você tem uma dúvida?
dúvidas, surgiu esse alertazinho, conversa com alguém que você confia, né? O que você acha de eu postar isso aqui? Que imagem que passa? Dá uma conversada com as pessoas antes, né? Olha, tem até hoje as IAs generativas, né? Então, eventualmente, você pode ir lá pedir uma Pergunta pra ela, né? pergunta para o ChatGPT, para o Gemini, olha, acha adequado, né? Você tem alguma sugestão? Pô, por que não, gente? Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Né? A favor, né? Tem um perfil na rede social, no Instagram, é uma personagem que fala: é de bom tom? Não, não é de bom tom. Vale a avaliação, Deus. né? Mas, gente, é isso. Acho que a gente tem que ter essa noção e esse cuidado mesmo, esse questionamento. Acho que questionamento é uma coisa muito importante, né, sempre. Pra gente poder também entender que tem coisas que, enfim, a gente tem muita certeza hoje. Não dou nem um ano, sabe? Uns meses pode mudar muito, porque inclusive a quantidade de informação, o mundo, tudo tá acontecendo muito rápido. Então, pisar mais fofo, né? Pisar um pouquinho mais fofo. Gente, para encerrar, a gente tem o nosso quadro Dica de Mestre, que é o quadro onde a gente suga aqui o conhecimento de vocês, experiência, para vocês pensarem em dicas que vocês dariam para quem tá começando a carreira, dicas que talvez se vocês tivessem ouvido lá atrás, pudesse ter mudado e facilitado o caminho de vocês um pouco. Então, vou lá. Olha, eu acho que teria gostado de alguém comentar disso comigo antes, que é para cuidar da construção da sua reputação digital da mesma forma e com a mesma intencionalidade que a gente cuida e constrói nossas relações no mundo offline, como eu cultivo as minhas amizades, com o mesmo cuidado, empatia, né? Enfim, talvez se eu tivesse tido esse conselho antes, eu tivesse começado ainda mais cedo a cuidar dessa reputação. Eu costumo postar muito no LinkedIn, porque gosto mesmo de dividir experiências, conhecimentos, opiniões, né, por ali. Acabei recebendo um selo de Top Voice, né, fui surpreendida, né, com isso, fiquei muito feliz. É isso, é fruto deste cuidado, mas que não veio de imediato no meu início de carreira, sabe? Eu dei umas cabeçadas por aí. Ainda era Orkut, ainda bem, acho que ninguém mais tem print disso, pelo amor de Deus. Mas acho que é isso, né? As redes sociais também, naquela altura, não tinham o peso que hoje elas têm para formatar a reputação, para servir de ponte, né, entre as pessoas e também de muro, né, de parede. Então, antes era mais o boca a boca, o face a face, né? Então, hoje ela se constrói e se destrói a reputação com um clique. Um enviar, um postar ali pode ter um efeito muito grande, né? Muito importante. Mas pensar nessa reputação e na interação das redes sociais como uma alavanca pra gente, na carreira, na vida, nas relações. Às vezes tem gente que se utiliza, ali, às vezes você manda uma mensagem do dia que não é um GIF, não é uma coisinha bobinha, uma coisa mais reflexiva, pontualmente, você ajuda o dia de alguém, uma dica de carreira, de oportunidade de trabalho, ajuda também alguém. Então, lembrar que isso é uma extensão mesmo da sua marca pessoal, profissional, né? Essas redes são muito importantes para isso. Exatamente, Lígia. E aí, aproveitando o que a Lígia comentou, eu acho que no mundo offline isso já era muito forte, mas lembrar que a construção dessa reputação, ela é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros. Mas, como a gente estava comentando, eventualmente algum tropeço pode atrapalhar e encerrar essa maratona. Então, pensar o mercado, a sociedade em geral, não só o mercado, gente, tem valorizado muito a curiosidade, a questão do respeito, da ética, da vontade de aprender, demonstrar ali que eu estou aprendendo, que eu estou crescendo, que eu estou evoluindo, que eu tinha uma opinião lá atrás e eu aprendi conversando com outras pessoas. Não tem problema, aliás, é muito desejável que a gente compartilhe esses aprendizados. Então, compartilhar as minhas conquistas, os meus aprendizados, eventualmente até as minhas dúvidas. Poxa, tô querendo feedback, tô querendo discutir com vocês algumas coisas, é super positivo. Então, pensar a longo prazo do que você quer construir e quando a gente pensa no rastro, lembrar que esse rastro fica por muito tempo. A maratona acaba e o rastro continua lá. A gente vai embora e o rastro continua lá. Gente, muito obrigada pelo papo, foi maravilhoso. Vocês dois juntos ainda, melhor impossível.
Obrigada, acho que trouxe muita reflexão pra gente, porque é um assunto extremamente atual e que vai aí permanecer por muito tempo, então a gente tem que realmente pensar nessa maratona, né, e deixar desses rastros que a gente tá deixando, tanto dentro quanto fora da vida virtual, né? Muito obrigada pelo papo, gente. Obrigada, Danilo, Zá, foi uma delícia estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. Obrigado, queridos, é sempre um prazer, adorei a nossa conversa. Obrigada, gente. E aí, já tá dando uma olhadinha nos seus perfis? Lembre-se que suas redes dizem muito sobre o profissional que você quer se tornar. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada em sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.